Olá, eu sou Celisa Barbalho e o tema de hoje, ele se aplica a várias pessoas, a todo ser humano. Trata-se de ciclos da vida e seu significado. Vários autores, vários profissionais da área da psicologia, da medicina, da pedagogia, estudam o comportamento humano e as etapas do desenvolvimento e costumam dividir em etapas em que cada etapa tem sua tarefa. A partir da minha experiência e da minha própria vida, eu vou compartilhar com vocês como eu vejo essa questão dos ciclos da vida e seu sentido, a partir da minha própria vida. Então tá, de 0 a 10 anos, a tarefa principal do ser humano é, em primeiro lugar, alimentar-se. Nós saímos do seio materno e já somos colocados no seio para alimentar. Então, esse reflexo da sucção, do mamar, é nato, né? É nato. Então, nós temos a tarefa de alimentar, andar, falar, desenvolver, tanto em crescimento quanto em inteligência, ler, escrever, interagir com os colegas. Então, é a época de entrarmos na escola, interagir com os colegas e com a família. Então, falando sobre a própria vida, eu nasci em Catalão, em 49, de uma família goiana. Minha mãe era de Catalão, meu avô, o pai dela, era um político renomado. Minha avó era de uma docilidade, uma ternura ímpar. Já meu pai era de Lusiânia e meu avô era músico conhecido na cidade, e minha avó uma guerreira, porque ela ficou viúva bem cedo e cuidou de seus filhos praticamente sozinha. Eu então vim para Goiânia com em torno de 5 a 6 anos. E meus pais, que se casaram em Catalão, e lá em Catalão eles tiveram 8 filhos. Vieram então para Goiânia em 1955, eu com 6 anos de idade. E então eu vim para cá e estudei no Externato São José e também no Educandário Goiás. Então, essa primeira década da minha vida foi nascer, me desenvolver, vir para Goiânia aos 5 anos de idade, e tanto é que eu coloco como sendo goianiense, porque minhas memórias de Catalão são poucas. Eu me recordo, não, eu sei das coisas que me disseram que eu vivi lá. Tá bom, segunda década, tá? De 10 a 20 anos. Então, o que a gente faz nessa? O que acontece nessa época? De 10 a 20 anos, nossa tarefa é estudar, adolescer, desculpa que eu estou um pouco rouca. Estudar, adolescer, despertar para o amor. É uma época em que os hormônios estão à flor da pele. E também a escolha da profissão. Eu estudei aqui em Goiânia no Colégio Assunção, onde fiz bastante amizades, muitas delas são minhas amigas até hoje. E é interessante quando eu falo adolescer, despertar para o amor, a minha memória mais remota data de 11 anos de idade, quando um colega me liga através de sua irmã e diz que quer se encontrar comigo na esquina. Eu não sabia o que ele queria conversar comigo na esquina, mas eu fiquei com muita vontade de ir. Acabei pedindo permissão para minha irmã, que negou,
Totalmente. Então, eu não fui encontrar com o meu amigo, colega, seja o que for, na esquina. E isso me deixou uma certa frustração. Até coloquei para minha irmã isso. Bom, aos 15 anos, vejam só, um jovem de São Paulo queria casar comigo e era 13 anos mais velho que eu e me chamou para casar, vamos dizer. Eu não sabia nem o que era namorar, muito menos o que era casar, porque nessa época, nos meus 15 anos, não havia tanta liberdade dos pais conversarem com os filhos sobre sexualidade, sobre namoro. Mas aquela curiosidade me levou a querer. Eu me recordo que meus pais, enquanto eles diziam para mim que não, que era muito jovem, imagina, ir para São Paulo e ficar lá longe da família, e eu não gostava daquela ideia. Eu queria experimentar. Mas foi muitíssimo interessante que quando eles me deixaram, me recordo disso, quando eles me deixaram para mim a responsabilidade, tá, veja o que você quer, eu logo desisti. Bom, e aí também nessa época dos 10 aos 20 anos, eu tive alguns flertes, até que encontrei o meu parceiro, Ailton, com quem eu estou até hoje, e esse ano nós faremos 50 anos de convivência. Então, também nessa época, dos 10 aos 20, nós temos uma tarefa, que é a escolha da profissão. E vejam só, por volta dos 15 anos exatamente, eu já havia escolhido a minha profissão de psicóloga. Só que não estava certo para mim, eu não sabia nem o que era isso, mas na casa dos meus pais havia chegou para nós uma ajudante que estava grávida e ela tinha dificuldades em aceitar aquela gravidez. E eu me recordo que ficava horas e horas conversando com ela, dizendo para ela que seria muito interessante ela acolher aquele filho, que esse filho ia ajudá-la muito. Então, assim, eu me recordo como fosse hoje, o local, me vem a cena do local, da casa dos meus pais, onde eu conversava com essa minha primeira cliente de psicologia, que eu nem sabia o que era isso e nem sabia que num futuro eu viria a ser psicóloga, e que é a minha paixão até hoje. Bom, escolha da profissão. Em Goiânia não havia psicologia quando eu fiz meus 18 anos e poderia estudar, né, escolher minha profissão. Então, por influência da turma, né, de uma turma do Assunção, eu escolhi História. Depois eu vi que, um mês, 2 meses depois, eu vi que essa história de história não tinha nada a ver comigo. No ano seguinte, eu escolhi francês e fiz 1 ano de francês, mas também percebi que não era, apesar de gostar muito da língua francesa, depois ter estudado na Aliança Francesa, não era a profissão que eu queria assumir, que eu queria abraçar. Não era a minha paixão. Então tá, meus 20 anos, então, minha segunda década termina com a escolha do meu parceiro, do Ailton, com quem eu começo a namorar. Tá, então, terceira década da minha vida. Então, dos meus 20 aos 30 anos. Olha que interessante. E eu estou pedindo licença para vocês para ler algumas coisas, porque são muitos dados. São 70 anos de vida. Então, eu quis pelo menos colocar os dados que eu me propus a falar com vocês. Então, vamos lá.
terceira década. Com 20, em torno de 19, 20 anos, eu fui convidada para trabalhar no cartório de um tio. Mas eu desisti porque eu ia casar. Assim como também eu não tentei ir para São Paulo, porque em Goiânia não tinha psicologia, mas em São Paulo tinha psicologia. Eu nem tentei ir para São Paulo para fazer psicologia lá, em função de que não passava pela minha cabeça. A cultura nossa, e aqui vem a influência da cultura na vida de cada um de nós, não passava pela minha cabeça sair de casa, enquanto meus irmãos saíram para estudar fora. E a família tinha um apartamento na Avenida Angélica, na quadra onde fica hoje o Shopping Higienópolis. Mas não passou pela minha cabeça. E hoje, olhando para trás, eu vejo que antigamente eu culpava meus pais, não me incentivaram para sair, meus irmãos não me incentivaram para sair. Hoje eu vejo diferente. Que bom que eu vejo diferente. Fui eu que não tive coragem de assumir o meu sonho. Eu não batalhei pelo meu sonho. Então, é isso que aconteceu. Bom, então me casei com 22 anos e me dediquei totalmente a ser mãe e esposa em tempo integral. E nessa década, na terceira década da minha vida, eu tive filhos, um filho no ano de 73, uma filha no ano de 76. E nessa época, também em 73, abriu psicologia em Goiânia. Só que eu então estava ocupada em ser mãe e eu queria ser uma mãe por excelência, oferecendo aos filhos a educação que a nossa condição financeira possibilitava. Então é isso, dos meus 20 aos 30 anos, meu foco foi me casar, constituir família, ter filhos e me dedicar a eles e ser uma boa mãe. Tá. A próxima década, entre os meus 30 e 40 anos, eu sempre quis um terceiro filho, mas meus médicos desaconselhavam em função de questões de saúde que eu tive nas duas gravidezes. Mas ele chegou em 1980 para completar a nossa família. Então, nós tivemos em família uma grande mudança nessa década. Eu finalizei o curso da Aliança Francesa, até o nível universitário, e para mim hoje, olhando retrospectivamente, mas com foco no meu agora, no meu presente, eu vi que eu me dei esse curso da Aliança Francesa como se fosse para mim um prêmio consolação por não ter feito o curso que eu queria, que era psicologia. Até quando eu me formei, fui convidada para dar aula na Aliança Francesa, mas não aceitei no momento. Então, esse novo filho, ele foi quem me ajudou, foi um dos impulsos que me ajudou a voltar a olhar para o meu sonho. Quando ele tinha mais ou menos 5 a 6 anos, aconteceu uma coisa muito interessante. Na escola dele, no Colégio Agostiniano, que fica lá na Praça do Avião, setor aeroporto, a professora perguntou, qual a profissão dos seus pais? E ele respondeu, naquela ingenuidade dele, de criança, meu pai é engenheiro e minha mãe é compradora de supermercado. Ele tinha toda a razão. Ele tinha toda a razão, porque era realmente o que eu fazia.
havia uma diferença de 4 anos e meio para a irmã dele, a do meio, e 7 anos em relação ao irmão mais velho. Então, eu saía de casa de manhã, levava os dois, o casal de filhos mais velhos, para a escola e ia fazer compras de supermercado. Então, para ele, a mãe era compradora de supermercado. E eu agradeço a ele essa espontaneidade que ele teve, porque ele reacendeu em mim o desejo que eu tinha desde os 15 anos e que não havia realizado até então, aos meus 31 anos. Então eu fui para psicologia, prestei vestibular, entrei para psicologia com 38 anos de idade e nunca mais parei de estudar. Então, nessa década, né, de 30, 40 anos, os filhos cresciam, eu, mãe de 3 filhos, esposa, amiga, irmã, tinha uma vida social muito intensa na minha família de origem. Minha família de origem, nós somos 10 filhos e eu sou a 5ª filha de 10. E eu costumo dizer que eu me dou bem com as duas pontas. Eu me dou bem com aqueles que vieram antes de mim e me dou bem também com aqueles que vieram depois de mim. E essa questão de filho do meio, que muitas vezes as pessoas dizem que o filho do meio, digamos, não fica com muita coisa dos pais, porque fica ali imprensado. Eu não tenho nada disso comigo, eu não vivi isso. Pode ser que alguns filhos do meio tenham vivido, mas no meu caso não. Me deu uma flexibilidade e uma possibilidade de lidar tanto com os mais velhos quanto com os mais novos. Eu me dou bem com a família, ainda hoje, com a grande maioria da família. Porque, como todos sabemos, toda família tem as suas diferenças e isso é algo normal, natural. O que é mais importante é a gente tentar viver bem e dar o máximo daquilo que nós podemos para quem está à nossa volta. Então a próxima década, de 40 a 50 anos de idade. O que acontece nessa década? Entre 89 e 99. Eu termino a faculdade de psicologia com 43 anos. Aí eu vivi um impasse, vivi uma angústia, uma agonia que eu vejo muitas pessoas vivendo até hoje. Imagine, eu com 43 anos me torno psicóloga. Minhas colegas que tinham entrado com 18 mais 6, porque eu fiz 6 anos de faculdade de psicologia. Atualmente são 5 anos, mas na minha época, né? As pessoas dizem isso, nós dizemos isso. Na minha época, eram 6 anos de psicologia. Então, eu com 43 anos, minhas colegas tinham 23, 24 anos, e eu pensava o seguinte: meu Deus, a concorrência vai ser feia. As colegas estão saindo com 24 anos e eu com 43, como é que será isso? E o que eu observei foi justamente o contrário. Desde os meus estágios na faculdade e depois no Instituto de Formação e TGT em Goiânia, eu observei o seguinte: exatamente pelo fato de eu ter 43 anos, as colegas me enviavam, me indicavam para tias, sobrinhos, primas. Então, assim, a minha agenda no estágio, tanto na Universidade Católica como no ITGT, minha agenda era disputada, porque as pessoas
sabiam que eu tinha experiência de mãe, de ter filhos e tudo mais. E isso eu quero dizer que foi também uma grande vantagem, porque eu tinha as colegas, eu convivi com colegas de 18 anos, 19, 20, enquanto meus filhos tinham 12, 10 e 6. Então, a faculdade de psicologia me ajudou até a acabar, a terminar, me ajudou na formação dos meus filhos. Isso que eu quero dizer, porque convivendo com jovens e tendo os meus jovens em casa, eu podia refletir, pude assim ampliar os meus conceitos, que me ajudaram a, junto com meu marido, dar uma boa formação para os nossos filhos. Então tá, ainda nessa década, quando eu termino a faculdade, eu termino também a minha primeira especialização em Gestalterapia no Instituto de Gestalterapia de Goiânia. Abro uma clínica de psicologia com colegas. Nessa clínica, que eram só psicólogos, nós ficamos 6 anos. Depois, completado esses 6 anos, eu tive uma ideia, tive um desejo de construir uma clínica, onde eu estive por 20 anos, uma clínica multidisciplinar que eu chamei Gênesis Espaço Vivencial. E nessa clínica, Gênesis Espaço Vivencial, eu quis desmistificar aquela noção de clínica fechada, clínica onde as pessoas vão porque estão doentes. Então, fiz construir, meu marido e eu, conseguimos um bom arquiteto e construímos uma clínica leve, com tons leves, pastéis, com jardim. Então, foi assim um novo conceito de clínica. E eu estive à frente dessa clínica por 20 anos, até o ano passado, 2018. Então, também, resumindo, fiquei com a clínica de psicologia somente por 6 anos e depois construímos uma clínica multidisciplinar, onde fiquei à frente da clínica por 20 anos. Nessa clínica, eu tive a ajuda da minha filha como administradora no início. Ela organizou toda a estrutura da clínica. Depois, meu marido me ajudou também a administrar a clínica. Meu filho também, um outro filho mais velho, administrador, me ajudou a administrar a clínica. Nessa época, vejam só, muitas mudanças nessa época, porque nessa época, por um período de 1 ano e meio, os 2 filhos das pontas, o mais velho e o mais novo, saíram de casa. O mais velho porque se casou e o mais novo porque foi fazer medicina na USP. E eu me recordo, e já estou introduzindo para vocês a questão da síndrome do ninho vazio, me recordo que eu falei para minha filha do meio: ô filha, aqui em casa o casamento é um por ano. E ela já namorava e já devia ter intenções de se casar. Mas o vazio da síndrome do ninho vazio, o vazio da casa, era tão grande que eu fiz esse pedido para ela, um pouco textualmente, mas não... A mensagem era essa, mas não me recordo se eu falei textualmente. Depois pode perguntar para ela: olha, casamento um por ano, tá bom? E ela veio se casar no ano seguinte, 99. Então, eu fecho a minha década aos 50 anos com nenhum filho em casa mais. Então, os filhos saem de casa. E aí eu experimentei na pele
o que os psicólogos afirmam ser a síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio é aquela época em que os filhos saem de casa para cuidar de suas próprias vidas e o casal volta a ficar a sós. Então, é um momento de muita delicadeza, é um momento complexo, porque nós mulheres, principalmente as mulheres da minha época, que nasceram no século XX, vamos dizer, eu nasci na metade do século XX, 1949, nós fomos criadas mais para a maternidade do que tanto para a projeção na sociedade. Então, a nossa projeção era como mães. E muitas de nós fez isso muito bem. E, modéstia à parte, eu sinto que eu dei para os meus filhos, para os nossos filhos, aquilo que eu podia. Mas essa questão da síndrome do ninho vazio, ela pega. E é normal pegar, porque o casal começa a relação só os dois. E depois nós precisamos abrir espaço para os filhos entrarem. A gente abre o espaço e os filhos se acomodam. Depois, quando os filhos saem de casa, o casal se vê novamente a sós. Então, foi uma época de reestruturação familiar, em que nós dois nos vimos um diante do outro. E foi um período também em que eu investi na minha profissão. Foi a época, então, que eu fiz 2 especializações. Eu havia começado psiconeuroimunologia em 1999, foram 3 anos, no Instituto Paulista de Estresse Psicossomática e Psiconeuroimunologia em São Paulo. Foram 3 anos que eu ia mensalmente a São Paulo. E nesse meio tempo, o filho já estava em São Paulo, então eu também dava assistência para ele, meu marido ia junto. Então, assim, a vida continua e eu pude, uma vez que os filhos estavam fora, investir mais na minha profissão. Eu fico pensando que é aquilo que eu não tive coragem de ir para São Paulo, nem pedir para os meus pais, né? Essa permissão ou lutar pelo meu desejo, eu fiz depois, quando os filhos saíram de casa. Então, terminei psiconeuroimunologia em 2001 e depois comecei a fazer sexualidade humana na USP São Paulo. Também nessa década aconteceram coisas muito importantes na minha vida, de mulher, de esposa, de mãe e de avó. Nasceram 3 netos, um atrás do outro, nessa década. Em 2002 nasceu uma menina, em 2003 nasceu outra menina, em 2004 um rapaz. Então, uma nova etapa de vida, que são os meus tesouros, né? Respectivamente, Ana Clara, Gabriela e João Vitor, a quem eu dediquei o meu trabalho de conclusão da especialização em sexualidade humana da USP. E eu disse, na minha dedicatória, eu disse que eles foram meus refrescos em tempos de muito estudo, né? Isso porque eu me dediquei bastante à especialização. Bom, nessa época também, quer dizer, nascem os netos e os mais velhos da minha família começam a ir embora, a falecer. Então, minha mãe falece aos meus 60 anos, quando eu tinha 60 anos.
Meu tio também, que era muito ligado à minha mãe, e eu era muito ligada a ele, porque ele tomou o papel de pai quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. E esse tio, que fazia o papel de pai para nossa família, também veio a falecer. E também a minha irmã mais velha veio a falecer. E eu entrei em contato mais assim concretamente com a finitude da vida. E o que é isso? Nós não somos eternos. Nós, falando em ciclos da vida, nós nascemos, crescemos, vivemos, procriamos, constituímos família, nos desenvolvemos conforme nós podemos, mas depois também morremos, né? Quando cumprimos a nossa missão aqui, nós morremos. Então, nessa década, dos meus 50, meus 60 anos, eu tomei contato com a finitude da vida, e isso mexe muito com a nossa estrutura psicossocial, a nossa estrutura emocional e espiritual. É quando a gente começa a questionar: quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito do meu tempo? Eu me sentia como uma equilibrista. Eu tentava, nessa época, equilibrar a minha casa, minha residência, o meu lar, a minha clínica multidisciplinar. Nós éramos uns 11 profissionais, houve época que éramos 11 a 12 profissionais. Então, meu filho administrava muito bem essa clínica. Só que aquelas questões corriqueiras, como eu ficava lá, às vezes elas vinham primeiro para mim e depois que eu passava para o administrador. Então, imagine, eu estava com um cliente que estava feliz da vida porque tinha noivado. Estava noivo e estava feliz, me contando e me relatando todos os sonhos. Aí eu saía da sessão, tinha um problema administrativo para eu resolver ou para eu encaminhar para o meu filho. Então, eu fazia isso. Outra pessoa estava triste porque perdeu o namorado. Então, quer dizer, administrar, fazer tudo isso, lidar com a administração da clínica, com a ajuda do meu filho, lidar com as questões dos pacientes, foi demais para mim, porque na verdade eu nasci para ser psicóloga. Então, a administração eu terceirizava para minha filha, para o meu marido, para o meu filho, porque eu queria centralizar a minha energia na minha profissão. Então, eu me sentia uma equilibrista, eu me equilibrava entre a casa, entre a clínica, meus pacientes, meus amigos. E nessa época, olha que interessante, nossos filhos já moraram em vários locais. Os filhos moraram entre Santa Catarina, São Paulo, Brasília. O filho mais novo teve uma época que morou 2 anos na Itália em especialização. Então, nós ficávamos, eu e meu marido, ficávamos, digamos, rodando por esses estados brasileiros afora e também a Itália. E eu costumava brincar, eu tenho essa tarefa de passear, de viajar, eu preciso dessa tarefa. Então, foi uma época também, cada época e cada década tem o seu encanto, tem a sua tarefa, tem aquilo que nós precisamos, segundo linguajar goiano, nós precisamos dar conta. E essa época, né, que nós tínhamos que viajar, passear por aí para dar assistência, por aí afora, pelo Brasil afora, para dar assistência para os nossos filhos,
Foi uma época bastante produtiva. Ainda hoje, nós temos um filho em Goiânia, uma filha em São Paulo e um filho em Brasília. Eu sou obrigada a passear e isso é muito bom, porque me tira um pouco, me dá mais lazer, me tira um pouco daquele foco, daquele foco de só trabalho. Eu trabalho em qualquer lugar, ok? Mas também a gente muda de ares e isso é muito legal. O que antes, veja, o que é ressignificar a vida. O que antes eu pensava, né, logo no início, quando os filhos saíram de casa, nossa, agora nós estamos sós, eu consigo ressignificar e dizer e pensar que legal, nós temos 3 locais para passear. Então tá, próxima década, a década dos meus 60, entre os meus 60 anos e 70 anos. Nessa década, eu já havia, né, eu me formei, eu terminei meu curso na USP em 2005. Então, já a partir de 96, com 47 anos, eu comecei a falar sobre, eu comecei a apresentar trabalhos em encontros nacionais, regionais e também internacionais de Gestalt terapia. Então, tenho levado a minha visão da vida humana, a minha visão da sexualidade em vários encontros, não é isso? E também, ultimamente, foi em 2017, eu apresentei um trabalho na Argentina, em Mar del Plata. Então, os filhos estão morando, cada um num estado, eu e meu marido passeamos bastante e agora o foco, né, entre os meus 60 e 70 anos, depois do meu término lá em São Paulo, eu comecei a falar especificamente sobre sexualidade. Vários temas diversos, mas dentro da sexualidade. Por exemplo, desnível do desejo sexual, insatisfação sexual, o prazer sexual, como é que é a sexualidade dos adolescentes, como é que é a sexualidade depois na maturidade, na idade adulta, e é o que me apaixona atualmente. Bom, o ano passado, 2018, eu tive 2 eventos muito importantes na minha vida. Um foi a publicação do meu livro Mulher, Relacionamento e Sexualidade. Este livro é lançado inicialmente em Goiânia, depois em Curitiba, depois em São Paulo. E atualmente eu tenho vivido assim, com grande alegria, a repercussão que esse livro tem tido na área da psicologia e da Gestalt terapia em especial. Outro evento muito importante do ano passado, 2018, foi a chegada do nosso 4º neto. Nosso 4º neto chegou no meu mês de maio e trouxe muita alegria e juventude e reconfiguração da família para recebê-lo. E é uma etapa muito importante das nossas vidas. Então, eu fechei a minha década de 60 a 70 e iniciei uma nova década de 70 a 80. Em maio, fiz 70 anos, junto com o meu neto, que fez 1 ano de vida. E agora eu estou começando a dar cursos, já em alguns estados, em São Paulo, no Acre e no Ceará. O último deles foi no Ceará.
E agora eu quero falar para vocês sobre essa nova década que se inicia. Eu falei das décadas do desenvolvimento do ser humano, do desenvolvimento da minha própria vida, fiz um histórico da minha vida e quero dizer para vocês o seguinte: toda vida precisa de um sentido. E é importante que o sentido que se dá à vida quando se é mais jovem, ele vai sendo reciclado, reconfigurado a partir do momento que a gente vai se tornando mais idoso. Nessa década de 2019 a 2029, quer dizer, a partir do momento que eu fiz 70 anos, uma nova década se configura. Eu quero dizer para vocês o que eu penso, o que eu espero. Como eu já disse desde o início desse vídeo, eu acredito que a cada década as coisas, a vida vai tomando nova forma. E eu estou me sentindo assim, aberta ou me abrindo para um novo paradigma. Eu tenho um consultório de psicologia, aquela clínica que eu falei, nossa clínica multidisciplinar foi fechada, nós vendemos o terreno e eu estou num outro local que eu nunca imaginei poder estar. Por exemplo, eu estou num prédio, né? Num consultório, numa sala de prédio. E eu nunca imaginei que eu pudesse me dar bem lá. E eu estou me dando muitíssimo bem, porque no momento eu estou focando naquilo que é meu. Enquanto na clínica multidisciplinar Gênesis Espaço Vivencial eu vivia com vários profissionais, não que eu tenha me fechado, mas a vida foi se configurando desse modo e eu estou também me dando muito bem nesse novo espaço. Um médico na área da ortopedia pediátrica me acompanhou e nós dividimos uma secretária e estou nesse novo espaço. Contrariamente ao que eu imaginava, eu estou me dando muito bem e posso dizer que estou feliz por estar cuidando de minha própria profissão sem misturar as questões administrativas com a minha profissão. E eu estou aberta, nisso que eu estou querendo dizer, sobre a questão do novo paradigma, eu estou aberta, eu estou consciente de que eu posso expandir o meu consultório para atingir mais pessoas, que possam se beneficiar da minha experiência, daquilo que eu fui acumulando ao longo da vida. Então, o que eu espero dessa década minha, de 70 a 80, é poder ajudar mais pessoas com aquilo que eu me tornei. Então, hoje eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou avó, eu sou amiga, eu sou terapeuta e meu desejo é que eu possa me expandir, quer dizer, reconfigurar o meu consultório daquela sala fechada ou da conversa, da terapia tete a tete, de olhar para a pessoa e tratar aquela pessoa, que eu possa expandir o meu universo para cuidar de outras pessoas que possam precisar do meu apoio, dos meus conhecimentos, daquilo que eu puder oferecer. Então, no meu coração, eu sinto que e é interessante que eu relutei durante algum tempo. Eu tenho sobrinhos, sobrinha,
filha, que me incentivam nessa nova tarefa. Mas eu custei a me abrir para essa nova realidade. Hoje eu estou me dando melhor, eu estou elaborando, digamos que eu estou debutando. O ano passado, no Fórmula de Lançamento, com o Érico Rocha, que é meu sobrinho e afilhado, ele diz o seguinte, que é importante, ele disse nessa época, que é importante termos a humildade de recomeçar, porque de nada adianta, digamos, né? De nada adianta se tivermos muitos diplomas, muitas especializações. Eu não tenho muitas, mas eu tenho 3, vamos dizer, em que eu me empenhei muito para consegui-las. Agora eu estou me vendo diante de um novo desafio. E aí, entrando num outro tema, que é a transgeracionalidade, é a capacidade de poder aprender com os mais jovens e também poder transitar nessa faixa. Eu, com a minha idade, eu posso aprender com os mais jovens e também os mais jovens podem aprender comigo de uma nova forma, que é via internet, que é o virtual. Então, fica aqui o meu relato, fica aqui o meu desejo de, nesta minha década, que começou esse ano em maio, que eu possa contribuir e deixar o meu legado para os mais jovens, porque queiramos ou não, nós precisamos lidar com a nossa finitude, não é? Hoje nós estamos aqui, amanhã não podemos estar. E o modo de deixar um legado de incentivo, de coragem, de luz, de amor, de flexibilidade, de lidar com os conflitos e os dilemas da vida, principalmente dos relacionamentos e da sexualidade, é algo que, com a minha experiência, eu creio que eu posso ajudar os mais jovens. Então, fica aí o meu legado, o meu propósito de cuidar e elaborar a minha própria vida para que eu possa passar para os mais jovens aquilo que eu aprendi e aprender dos mais jovens, que é a coragem, o empreendimento que me faltaram na minha formação. Mas a vida é isso, a vida é uma teia de relações. Nós podemos, uma engrenagem que nós podemos ajudar uns aos outros. E é isso que eu estou pretendendo com a minha nova década. Fica aqui o meu desejo e nos vemos no próximo vídeo.